dia! Estamos aqui nesse nosso segundo dia de ler Espiritismo juntos. Eu sou Daniele e nós começamos nessa iniciativa com o livro Nosso Lar. A live de ontem, do primeiro dia, onde a gente fala um pouquinho do livro, tá no feed, então quem quiser pode voltar lá. E então, sem delongas, vamos continuar com a leitura do nosso livro. Hoje, depois, na sequência, eu vou fazer alguns stories explicando o porquê dessa iniciativa, um pouquinho mais de quem eu sou, mas aqui na nossa live vamos trabalhar, porque o dia de todo mundo é corrido e a gente sabe. Então ontem a gente olhou capa, contracapa, lombada, folha de as orelhas, lemos as orelhas, a folha de rosto. O sumário nós vamos fazer uma análise de sumário. Eu acho que é suficiente dizer que são 50 capítulos, né? Mas no final tem uma explicação geral. Então, a gente vai levar, em média, 50 dias, um pouco mais, 52 dias, porque o primeiro foi de capa. E hoje a gente tem aqui, né, o prefácio. Tem o prefácio, que é do Emmanuel, depois tem mais a mensagem do autor. Então, vamos levar em torno aí de uns 54, 55 dias para lermos, que a ideia neste livro, que tem capítulos curtos, é ler um capítulo por dia, tá bem? Vamos lá então, hoje nós vamos ler a apresentação do livro, que foi feita por nada menos que Emmanuel, nosso conhecido Emmanuel, mentor de Chico Xavier. Aos poucos, durante o nosso percurso aqui, a gente vai falar muito sobre ele, tenho certeza. Bom, então diz assim, vou tomar um cafezinho. O título é Novo Amigo. Pega teu livro aí, não importa a versão que tu tem, pega teu livro e vamos ler o nosso capítulo do dia. Os prefácios, em geral, apresentam autores, exaltando-lhes o mérito e comentando-lhes a personalidade. Emmanuel já começa situando de como que ele vai prefaciar aqui, né? Aqui, porém, a situação é diferente. Embalde, os companheiros encarnados procurariam o médico André Luiz nos catálogos da convenção. Ele quer dizer que se fosse um médico encarnado, se fosse um livro de uma apresentação de algum encarnado, a gente ia aí procurar quem é o André Luiz no meio médico, né? Por vezes, o anonimato é filho do legítimo entendimento e do verdadeiro amor. Para redimirmos o passado escabroso, modificam-se tabelas da nomenclatura usual na reencarnação. Funciona o esquecimento temporário como bênção da divina misericórdia. Emmanuel está querendo nos situar de alguma situação aqui. André precisou igualmente cerrar a cortina sobre si mesmo, fechar a cortina sobre si mesmo. E por isso que não podemos apresentar um médico terrestre e autor humano, mas sim um novo amigo e irmão da eternidade. Por isso, o título do prefácio, Novo Amigo. O amigo do plano espiritual. O André do plano espiritual.
Vou ligar aqui um pouquinho porque tá ficando escuro. Vamos lá. Por trazer valiosas impressões aos companheiros do mundo, necessitou despojar-se de todas as convenções, inclusive a do próprio nome, para não ferir corações amados envolvidos ainda nos velhos mantos da ilusão. Os que colhem as espigas maduras não devem ofender os que plantam à distância, nem perturbar a lavoura verde ainda em flor. Emmanuel, que beleza, que lindo isso aqui. Emmanuel quer dizer que André Luiz foi um médico conhecido. Por isso ele não pode dizer, revelar, né, a identidade dele. E olha que lindo. Os que colhem as espigas maduras. Quer dizer, quem já está evoluído, quem já passou pelo processo, tem que às vezes ficar de longe esperando aqueles que ainda estão no começo do processo. Então, os que colhem as espigas maduras não devem ofender os que plantam à distância ainda lá longe, nem perturbar a lavoura verde ainda em flor. Deixar e respeitar o processo. Que lindo. Vamos ver se eu consigo ligar aqui rapidinho. Tá. Vai ficar mais pra eu vou enxergar um pouquinho melhor. Reconhecemos que este livro não é único. Outras entidades já comentaram as condições da vida além túmulo. Entretanto, que há muito desejamos trazer ao nosso círculo espiritual alguém que possa transmitir ao trem o valor da experiência própria, com todos os detalhes possíveis à legítima compreensão da ordem que preside o esforço dos desencarnados laboriosos e bem intencionados nas esferas invisíveis ao olhar humano, embora intimamente ligado ao planeta. Então, Emmanuel nos explica que não é o primeiro livro que vai falar do plano espiritual, mas que há muito tempo eles esperavam algum irmão que pudesse narrar a sua própria história, tivesse condições, depois a gente vai entender, tivesse condições de vir trazer essa narrativa com esta riqueza de detalhes, porque é uma série que nós vamos entender aqui. Emmanuel, em cada livro, vai trazer algo específico, e tinha o André Luiz, e tinha que ser alguém que tivesse esse conhecimento específico, então tinha que ser André Luiz, isso que Emmanuel está querendo nos explicar aqui. Certamente que numerosos amigos sorrirão ao contato de determinadas passagens da narrativa. O inabitual, entretanto, causa surpresa em todos os tempos. Quer dizer, ele já está avisando que a gente vai achar coisas estranhas, né? Nós, como encarnados, vamos ler coisas aqui que nós vamos achar estranho. E Emmanuel diz assim: quem não sorriria na Terra, anos atrás, quando se falasse de aviação, de eletricidade e de radiofonia? A surpresa, a perplexidade e a dúvida são de todos os aprendizes que ainda não passaram pela lição. É mais que natural, é justíssimo. Não comentaríamos desse modo qualquer impressão alheia. Todo leitor precisa analisar o que lê. Reportamo-nos, pois, tão somente ao objetivo essencial do trabalho. O Espiritismo ganha dilatada expressão numérica. Milhares de criaturas interessam-se pelos seus trabalhos, modalidades, experiências,
Nesse campo imenso de novidades, todavia, não se deve o homem descurar de si mesmo. Não basta investigar fenômenos, aderir verbalmente, melhorar a estatística, doutrinar consciências alheias, fazer proselitismo e conquistar favores da opinião, por mais respeitável que seja no plano físico. É indispensável cogitar do conhecimento de nossos infinitos potenciais, aplicando-os, por nossa vez, no serviço do bem. Então aqui Emmanuel vem falando, parece que ele já vem nos dando um puxão de orelha, mas ele vem explicando do porquê que André Luiz optou por fazer e o mérito de André Luiz. Quer dizer, que André Luiz precisa sim, mesmo tendo sido um médico famoso, que ele deixou entender aqui, né? André Luiz, não basta, falando de André Luiz, mas já nos dando um puxão de orelha, Emmanuel quer dizer que não basta, mesmo dentro do espiritismo, tu só estudar, fazer o bem, e sim levar aquilo adiante ao desenvolvimento, que é o que André Luiz se propõe neste livro, nesta série. Então, o homem terrestre, tá? Então nós terminamos ali, é indispensável cogitar do conhecimento de nossos infinitos potenciais, aplicando-os, por nossa vez, nos serviços do bem. O homem terrestre não é um deserdado, é filho de Deus, em trabalho construtivo, envergando a roupagem da carne, aluno da escola benemérita, onde precisa aprender a elevar-se. A luta humana é a sua oportunidade, a sua ferramenta, o seu livro. Olha que lindo. O intercâmbio com o invisível é um movimento sagrado em função restauradora do cristianismo puro. Que ninguém, todavia, se descuide das necessidades próprias no lugar que ocupa pela vontade do Senhor. Que sabedoria! Emmanuel está dizendo, ele vem falando aqui para a gente saber colocar as coisas no lugar em que elas devem estar. Que a gente tem que sim se depurar no cristianismo, né? Cristianismo que vem de Cristo, que vem de Jesus, chamado aos cristãos, os que seguem Jesus. Mas que não devemos esquecer de nós mesmos em nossos talentos, nossas habilidades, né? Então, ele está dizendo aqui, se descuide das necessidades próprias no lugar em que ocupa pela vontade de Deus. No caso de André Luiz, trabalhava com medicina, ele foi desenvolver esta habilidade, né? Então, é um chamado aqui para observarmos as nossas habilidades e aplicarmos. André Luiz vem contar a você, leitor amigo, que a maior surpresa da morte carnal é a de nos colocar face a face com a própria consciência, da qual edificamos o céu, estacionamos no purgatório ou nos precipitamos no abismo infernal. Vem lembrar que a terra é oficina sagrada e que ninguém a menosprezará sem conhecer o preço do terrível engano a que se submeteu o próprio coração. Então aqui, olha só, ele está falando sobre como a gente, grande maioria de nós, né, fica ali, estacionamos no purgatório ou nos precipitamos no abismo infernal, né, ou edificamos um céu, para a gente tomar cuidado com essa nossa visão de céu, purgatório e inferno. É só isso até aqui, tá? E vem lembrar
que a Terra é oficina sagrada e que ninguém vai esquecer disso quando chegar lá, quando tiver que pagar o preço do terrível engano. Vamos com calma. Mas sim, é incisivo e é forte, característico de Emmanuel, que com todo amor fala as verdades que a gente tem que escutar. Guarde a experiência dele no livro da alma. De novo ele compara a nossa vida a um livro, que lindo. Ela diz bem alto que não basta a criatura apegar-se à existência humana, mas precisa saber aproveitá-la dignamente. Que os passos do cristão, em qualquer escola religiosa, devem dirigir-se verdadeiramente ao Cristo. E que, em nosso campo doutrinário, precisamos, em verdade, do espiritismo e do espiritualismo, mas muito mais da espiritualidade. Emmanuel, Pedro Leopoldo, Minas Gerais, em 3 de outubro de 1943. E aqui encerramos então a leitura do prefácio feito por Emmanuel, essa beleza de prefácio, né? Encerrar dizendo que Emmanuel nos fala que a gente precisa muito mais da espiritualidade do que do espiritismo e do espiritualismo. Muita informação sem aplicabilidade, sem reflexão, sem internalização, não vão nos levar a muitos lugares. É importante o conhecimento, muito importante, mas mais importante que adquiri-lo é refleti-lo, internalizá-lo e aplicá-lo. Então, com esse prefácio, a gente já tem uma ideia do que virá pela frente, neste livro e nesta série. Obrigada por hoje, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Que assim seja.